mais um vídeo para a nossa aula. E hoje a gente vai terminar o capítulo 5. Na aula passada vocês viram sobre citoplasma e hoje a gente vai ver sobre núcleo, fechando assim o capítulo 5. O núcleo eu digo que ele é a parte principal da célula porque é onde está a parte mais importante que compõe a nossa célula, certo? Mas primeiramente, a gente deve saber que surgiu um estudioso chamado Robert Brown e ele nomeou a estrutura do núcleo, ele estudou o núcleo, foi o primeiro estudioso a reconhecer o núcleo como o principal componente da célula. E realmente vocês vão ver que o núcleo ele é uma parte muito importante da célula, se bem dizer a mais importante. Mas esse estudioso, Robert Brown, ele nomeou a estrutura da célula da seguinte forma. Ele disse que a palavra núcleo ele vai derivar do grego nux e vai significar semente. Vocês vão entender melhor o significado de semente, certo? No decorrer dessa aula. Mas o núcleo, ele é uma região da célula que está no meio da célula e ele apresenta uma forma esférica, uma forma arredondada. Essa forma arredondada, essa forma esférica, ela se dá o nome ovoide. Por que ovoide? Porque ela parece um ovo, certo? Então, a função principal do núcleo é porque ele é o centro de controle das principais funções metabólicas da célula. Ou seja, é no núcleo que são controladas todas as atividades que a gente realiza. Por exemplo, o nosso respirar, quando a gente se alimenta e o estômago tem que transformar aquele alimento num bolo para ir para o intestino. Tudo isso são reações, tudo isso são funções metabólicas da célula, certo? É a célula que tem essas funções, é a célula que vai fazer com que as células nervosas façam com que a gente pense, façam com que a gente estude, façam com que a gente tenha inteligência. Tudo isso são funções metabólicas. Então, essas funções metabólicas, todas as atividades que a gente realiza são advindas, vêm do núcleo, certo? É o núcleo que comanda. É como se o núcleo fosse o chefão da célula. É ele que vai dizer tudo. É ele que vai comandar tudo. Além de ter outra função que faz com que a gente seja importante, faz com que os seres vivos tenham características importantes e aspectos importantes. Então, o núcleo é basicamente isso aqui. A gente tem a célula, tá vendo? Com todos os seus órgãos, todos os seus organoides e organelas. Aqui temos o complexo golgiense, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, ribossomos, centríolos, mitocôndrias, certo? Temos tudo. E aqui no meio, no canto, mas no meio, ele é o maior, aqui se encontra o núcleo. E nós vamos estudar essa partezinha aqui, certo? O núcleo. A estrutura do núcleo ela é baseada em 4 divisões. A primeira, ele possui carioteca. A segunda, possui cromatina. A terceira, possui nucleolo. E a quarta, possui nucleoplasma. No livro de vocês traz também como cariolinfa, mas é chamado também de nucleoplasma, certo? Agora a gente vai aprender a função de cada estrutura dessa, de cada divisão dessa. Qual é a função da carioteca, a função da cromatina, a função do nucleolo, a função do nucleoplasma, tudo isso. Então, antes de entrarmos nas funções, a gente vai ver aqui onde está cada estrutura dessa. Primeiro, ao entrarmos na célula, a gente tem o núcleo. O núcleo é isso tudo, certo? A carioteca é a parte que reveste o núcleo, é essa partezinha amarela.
É tudo isso que vai refletir, que vai revestir. Na carioteca a gente tem poros, só que esses poros existem alguns núcleos de células eucarióticas e talvez de células procarióticas não tenha esses poros, certo? Talvez não, tenho certeza que não tem. Então, além da carioteca, tem os poros da carioteca, que são esses furinhos, que faz com que todas as substâncias que são do núcleo passem por eles. Nós temos a cariolinfa. A cariolinfa é toda a parte líquida do núcleo, certo? É tipo como se fosse a membrana plasmática, aliás, o citoplasma do núcleo, mas não é cariolinfa o nome, ou nucleoplasma, certo? A gente tem a cromatina, que também está junto com a cariolinfa aqui. A cromatina vocês vão estudar daqui a pouco sobre ela, certo? Que são um conjunto de filamentos, são os nossos cromossomos, digo já já. E por fim, o nucleolo, que além de ter a célula, tem o núcleo, e o núcleo tem o nucleolo. É um núcleozinho menorzinho aqui, que a gente vai saber a função dele já já. A primeira é a carioteca. A carioteca ela é constituída por duas membranas, uma interior e uma exterior, certo? A função dela é delimitar o material nuclear. E ela vai controlar também a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma da célula. Se pudermos ver aí, na página 99 do livro, tem dizendo assim: a carioteca é constituída por duas membranas, que em alguns pontos se fundem formando os poros, tem como função a delimitação do material nuclear, ou seja, se ela tem por função a delimitação do material nuclear, é porque ela impede que o material nuclear, que tudo que está dentro do núcleo, se misture com o que está no citoplasma, com as outras organelas. Então é a carioteca que vai proteger o núcleo, certo? É a carioteca que vai proteger toda a estrutura do núcleo ali dentro. Além de controlar a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então, todas as substâncias que desejam e querem entrar dentro do núcleo, ela que vai controlar esse transporte aí. Além disso, a carioteca só acontece em células eucarióticas, certo? Eucarióticas são células organizadas, onde a gente sabe delimitar o que é núcleo, o que é citoplasma, o que é membrana plasmática. Essas células eucarióticas elas ocorrem em animais, vegetais, alguns protozoários e alguns fungos. E por último, não existe carioteca nas células procarióticas, porque as células procarióticas são células desorganizadas, são células com problemas. Procarióticas, de problemas, certo? Tem muitos problemas, o núcleo é misturado com o citoplasma, a gente não sabe o que é membrana, a gente não sabe o que é nada, é super desorganizado. Então, nessas células não tem carioteca. Todo o material nuclear é misturado junto com o citoplasma. E aqui está a carioteca. As duas membranas, vocês estão vendo? A membrana amarelinha e a roxa. São duas membranas. E os poros, tá vendo? É na carioteca que tem os poros. O próximo é a cromatina. A cromatina é um conjunto de filamentos presentes no núcleo. Esses filamentos eles são chamados de cromossomos, certo? Não sei se vocês já ouviram falar. Mas em cada um desses filamentos encontramos uma molécula de DNA e outras proteínas necessárias para o nosso corpo, para a gente sobreviver, necessárias para a nossa célula.
Esse DNA a gente vai estudar daqui a pouco, certo? Vocês vão entender melhor. Cromossomos é um conjunto de filamentos que estão no núcleo. E nesses cromossomos são encontrados os DNA. O DNA, aliás. Essa cromatina ela possui duas regiões. Heterocromatina, onde estão os filamentos mais condensados, ou seja, onde eles estão mais juntinhos, onde eles estão mais unidos, certo? E a eucromatina, onde os fios se mostram menos emaranhados, ou seja, onde esses fios eles não estão tanto embaçados, não estão tanto embaraçados, eu quis dizer. Não estão juntos, estão mais livres, estão mais soltos, que vocês vão ver agora. Então, aqui, acompanhe minha seta. Aqui, isso é a cromatina, certo? Tudo isso é cromatina. O que podemos diferenciar? Essa cromatina está dentro do núcleo, tá vendo? E essa cromatina são esses fios, são esses filamentos. Quando se tem uma heterocromatina, ela vai estar assim, ó, totalmente condensada, totalmente junto, totalmente unido. E quando se tem uma eucromatina, ela vai estar assim, ó, tá vendo? Totalmente desabarançada, não está emaranhada, totalmente dessa forma. Então, vocês vão aprender esse processo depois, mas quando a cromatina ela sai do núcleo, ela passa pela região heterocromatina, se transforma em heterocromatina, depois se transforma em eucromatina, para depois se transformar na molécula de DNA. DNA a gente vai aprender agora também. Então, é como se fosse assim. A eurocromatina, que são os fios não se mostram menos emaranhados, é um fiozinho só. Ele não está emaranhado. Já a heterocromatina são vários fios emaranhados, embaraçados. Isso se chama condensado, certo? Quando estão emaranhados, se chama condensado. Agora a gente aprende o que é DNA. DNA se chama-se de ácido desoxirribonucleico. Esse ácido desoxirribonucleico, ele está presente nos cromossomos das nossas células dentro do nosso núcleo. Esse DNA é uma sequência de moléculas que corresponde às informações necessárias do nosso organismo. Ou seja, é o DNA que carrega as nossas características. Ou seja, é ele que vai determinar a cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, a nossa altura, o tipo de cabelo, se é cacheado, se é liso, tudo isso. E esse DNA, ele proporciona que nós possamos transferir essas características a outras nossas gerações, por meio da hereditariedade, que é isso aqui, ó. Por meio da hereditariedade. Hereditariedade são características que são passadas de geração em geração, certo? Você pode ser que você pareça com seu pai ou com a sua mãe, um dos dois. Então você herdou características de um dos dois. Por exemplo, eu sou parecida com meu pai, certo? Então eu herdei características do meu pai, mas não quer dizer que eu tenha características da minha mãe. Eu tenho no meu sangue, nas minhas células, nos meus cromossomos, no meu DNA. Então, quando você tiver um filho, for grande, se casar, tiver um filho, você vai ter filhos que vão se parecer com você e com seu companheiro ou sua companheira, certo? Isso é hereditariedade, são as nossas características advindas do nosso DNA, passado de geração em geração. Então, se hoje você tem a pele clara ou a pele escura, isso são características que vêm do seu DNA, estão no seu DNA. Por isso que, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas quando uma mulher engravida e o homem desconfia se aquele filho é dele ou não, ele pede um teste de DNA. Então,
Esse teste de DNA, ele vai comprovar se aquele filho é filho dele. Se o filho tiver as mesmas características dele, então é o filho dele. Porque nesse exame, eles vão tirar a quantidade de sangue, nesse sangue vão ter células, e eles vão examinar essas células para saber se tem as mesmas características, se o DNA do filho é o mesmo que o do homem, do pai, certo? Então é esse aqui, ó. Aqui nós temos a célula, o núcleo. Dentro do núcleo temos filamentos. Esses filamentos são chamados de cromossomos. E desses cromossomos, eles vão passar por aquelas regiões, heterocromatina e eurocromatina. E por fim, se transformar no DNA, certo? O próximo, nucleolo. O nucleolo, eles são inseridos no interior do núcleo. São arredondados e eles têm a função de formar os ribossomos. Como vocês aprenderam no vídeo anterior, ribossomos são os que vão produzir proteínas para nossas células, certo? Então, esse nucleolo, eles estão inseridos no núcleo e eles vão formar os ribossomos. São eles que produzem os ribossomos e os ribossomos produzem as proteínas para a nossa célula, para a nossa sobrevivência, para o nosso organismo. Então, o nucleolo está aqui. Esse pontinho aqui, a gente tem a célula, tem a mitocôndria, o retículo, o complexo de Golgi, e aqui, ó, está o núcleo e o nucleolo dentro, certo? E por último, a cariolinfa ou nucleoplasma. Esse nucleoplasma é uma solução aquosa que preenche o interior do núcleo. E lá estão presentes diversas substâncias, como sais minerais, proteínas que são produzidos pelos ribossomos, que esses ribossomos são produzidos pelo nucleolo. Lá estão também os nucleolos e o DNA na forma de cromatina. O DNA já guardadinho na forma de cromossomo, na forma de cromatina, certo? Então, o nucleoplasma é basicamente esse daqui. Toda essa parte líquida, aquosa, é como se ele fosse o citoplasma do núcleo, certo? Então, nele vão estar todas as substâncias que vão sair dos nucleolos e nele também vão estar os cromossomos, a nossa cromatina. É nele que está espalhado, estão mergulhados todas essas substâncias, ó, sais minerais, proteínas, além de ter a função de permeabilizar, de nutrir, né, de água o núcleo, aliás. Então, pessoal, a gente termina a nossa aula de hoje e depois que vocês verem esse vídeo, eu vou dar algumas orientações, certo? Para as atividades dessa semana. Até a próxima.